Todos vocês estão vendo o título? Tá de boa aí? Iluminismo. Olha só. Espero que todos vocês estejam vendo, certo? Faltou eu trabalhar especificamente alguns conceitos de iluminismo com vocês, certo? Para a gente retomar o assunto. Eu, inclusive, marquei tanto o exercício do iluminismo como todos os outros exercícios que a gente tinha ao longo desse mês de agosto aí para vocês fazerem, certo? Para quando o próximo professor assumir, a gente não ter aí nenhuma pendência grande para que vocês não me xinguem quando ele chegar, nem que ele me xingue quando começar, né? Então, olha só. Não é novidade para vocês esse assunto, ok? Não é nada do outro mundo. Vocês têm já muito contato com os filósofos iluministas. Vocês já ouviram falar de muitos, por exemplo, eles marcam sobremaneira a nossa existência, assim. Tem um historiador, esse cara aqui, ó, chamado Marc Bloch. Esse cara é sensacional. Para quem vai fazer história, é obrigatório ler ele. Ele foi um historiador francês do início do século XX. Ele foi assassinado no campo de concentração. No campo de concentração, não, desculpa. Foi assassinado pelo exército alemão no final da Segunda Guerra Mundial, quando a França estava sendo libertada e tudo mais. Ele escreveu esse livro na cadeia e é um livro que mostra uma das coisas que o Marc Bloch fala e que vocês mais têm que reter na mente de vocês é essa ideia que costumeiramente nós temos de que o passado está lá e que ele não vai nos afetar de nenhuma maneira. Isso é um engano completo, assim. O passado, ele na verdade são aqueles esqueletos que estão sempre pegando nos pés da gente, seja por coisas específicas nossas, algumas coisas que a gente fala, diz, alguns dias das nossas vidas que a gente prefere esquecer e a nossa memória não deixa, né, com que a gente esqueça esses fatos, mas também em grandes proporções, certo, pessoal? Também do ponto de vista macro, seja da história de uma cidade, da história de um país, da história de uma civilização. Então, os mortos, eles estão sempre voltando aí para lembrar os vivos as coisas. Ou para lembrar os vivos das coisas que aconteceram em algum momento. E eles estão, né, dizendo, se ligue, veja bem. Então, o iluminismo, ele foi um movimento que aconteceu na Europa, ok? No século 17 e 18 e que nos afeta ainda hoje, que o que os intelectuais iluministas escreveram nos afeta. E o que eles imaginaram para o mundo e o que eles conceberam de futuro foi o que a Europa pregou, tanto para ela quanto para a gente, e que nos afeta até hoje. Tanto é que determinados aspectos, desculpem, do iluminismo ainda está no nosso cotidiano, né? Como que eu mais falo para vocês, que é a teoria dos três poderes do Montesquieu, que talvez seja o ponto de encontro entre o passado e o presente na nossa vida, né? No nosso cotidiano. Lembrando que quando falamos do Estado Democrático de Direito brasileiro, nós estamos organizados a partir dos três poderes, viu? Por mais que o poder executivo tenha aquela tendência de sobrepor os demais poderes aqui no Brasil, a ideia é que os poderes eles são iguais perante a lei, ideia do sistema iluminista. Desculpa, do sistema iluminista não, do movimento iluminista, ok? Agora, duas coisas importantes, essenciais. Em que momento, ok? Em que momento os iluministas começaram a bater, digamos assim, a pensar um novo mundo, a fazer críticas àquela realidade em que eles viviam e conceber uma melhora e projetar um futuro.
essas condições existiam na Europa, certo? Diante de tudo aquilo que vocês já viram que aconteceu no século XIV, no século XV e no século XVI, né? O processo de exploração e de colonização daqui do continente americano, a forma com que os europeus vão acumular poder e também vão acumular riquezas a partir da exploração de outros locais. Todo esse movimento que a gente vai ter na Europa a partir do século XIV, a partir de tudo aquilo que a gente viu, formação dos Estados Nacionais, a expansão marítima europeia, as guerras entre eles, a criação dos primeiros impérios, a Revolução Científica, tudo isso vai criar a mentalidade europeia daquele período, ok? Quando a gente vai ter o método científico chegando e dizendo assim, ó, esse meu método, essa minha forma de produzir conhecimento e informação, ela é eficaz demais. Você vai ver aqui que o meu método científico ele traz resultados práticos para você. Então a gente vai ter essa mentalidade europeia se misturando com todos esses desígnios e com toda essa vida louca de transformação que a Europa estava vivendo. E aí os pensadores iluministas, né, o que a gente vai chamar de pensadores iluministas, como Locke, como Montesquieu, como eu disse para vocês, como Voltaire, como Vico na Itália, como Kant na Alemanha, a gente tem muitos pensadores iluministas, ok? Eles vão começar a falar sobre esta realidade, ok? Sobre a realidade que a Europa passava naquele período. E é importante a gente ter isso em mente porque o eurocentrismo, sim, aí eu preciso perguntar a vocês, caso vocês não saibam. Alguém não sabe o que é eurocentrismo? Que eu escrevi aí no chat. Alguém não sabe o que é que eu falo para você? Ou todas as pessoas sabem aqui? Dou-lhe uma, não me deixem de touca, por favor. Parece que vocês estão dormindo sem meu café. Alguém não sabe o que é o eurocentrismo? Bom, então é justamente a crítica que os iluministas viram, desculpa. Eu acho que é a crítica que a maioria dos historiadores, dos sociólogos e dos intelectuais hoje fazem. Por quê? Porque a realidade do movimento iluminista ela foi dentro de uma realidade específica da Europa, pessoal. Enquanto a gente tinha esse movimento acontecendo na Europa, no século XVII e século XVIII, ao mesmo tempo, a gente tinha outras realidades acontecendo no mundo e que não tinham muito a ver com os desígnios dos iluministas ou com as ideias dos iluministas. Porém, os iluministas escreveram pensando na totalidade do mundo e achando que todo mundo ia se encaixar naquela ideia que eles tinham. O que vai ser um engano, ok? Tanto é que uma das principais concepções que os iluministas possuíam na sua lógica, na sua escrita, na sua produção intelectual, na sua forma de pensar o mundo, na sua forma de pensar o Estado, na sua forma de pensar a vida das pessoas, né? Uma das principais mentalidades que os iluministas concebiam, imaginavam, é a ideia de uma linha do tempo, certo? De um progresso infinito do conhecimento humano. Ele vai chamar de devir humano. O que seria esse devir, pessoal? O devir é a ideia é a ideia de você construir o seu futuro. Existe o devir e existe o porvir, certo? São duas palavras diferentes que vocês têm que ter em mente, certo? Cadê o devir para vocês aqui para mostrar? Tá complicado. Enfim, vamos voltar para cá. Então, tanto o devir quanto o porvir, né, que é a ideia que você tem que planejar o seu futuro, e o porvir é quando chega esse futuro, os iluministas acreditavam
E essa mentalidade, ela continua em muita gente hoje, ela continua na sociedade hoje. As pessoas ainda não superaram o pensamento iluminista nesse sentido, ok? De progresso, de crescimento infinito, de progresso para sempre, de que o sistema, de que a sociedade, de que o mundo, ela chegou em um estágio, certo? Com o capitalismo, com a revolução industrial, com as mudanças, as revoluções técnico-científicas, de que a humanidade chegou em um nível, certo? De que ela vai seguir uma linha evolutiva de crescimento infinito, para sempre mesmo assim, para sempre. E onde vai chegar um certo período, um momento da nossa história, um momento do progresso humano, em que as condições sociais vão ser perfeitas, em que é quase como o fim da história para eles, certo? Então, muitos iluministas pensavam assim, pessoal. O Kant, principalmente, pensava assim. O Immanuel Kant vai ser o principal filósofo iluminista, principalmente da Alemanha, e aí o Hegel vai pegar dele, e muitos outros pensadores iluministas do período vão conceber essa ideia de progresso, de uso da razão como principal motor para você resolver os seus problemas e para que a sociedade se organize melhor. Então, a gente vai ter, em uma mão, né, in other hand, esta concepção de progresso infinito, de que a humanidade chegou em um estágio em que ela consegue ter tanto pensamento e racionalizar tanto que ela consegue imaginar o seu futuro e planejar o seu futuro para sempre, assim, até chegar aquele momento de que o progresso vai atingir a plenitude. Em outra mão, certo? Em outra mão, a crítica que os iluministas pensavam, a crítica que os iluministas faziam na sociedade naquele momento, fez com que a ideia de que a razão é a melhor forma de você conceber e organizar o Estado e organizar a vida das pessoas comece a ganhar força, ok? Então a gente vai ter no movimento iluminista, além daquilo que eu falei para vocês, de crítica ao antigo regime, de concepção de uma nova sociedade, esta dicotomia, este posicionamento deles, certo? Do uso da razão, ok? Da razão humana como forma de organizar e planejar a sociedade, ok? Então a gente vai ter que sempre, para tomar qualquer atitude futura, seja de maneira individual, seja de maneira coletiva em nossa sociedade, usar a razão, planejar e usar o conhecimento e a razão para que a gente não tome decisões equivocadas, ok? Em outro lado, esta ideia de uso da razão para tomar decisões fez com que eles imaginassem que, a partir de agora, a sociedade vai viver e se encaminhar em um progresso contínuo para sempre de evolução. Ok? Tanto é que vai ter um filósofo, que eu acho que vocês não conhecem, chamado Francis Fukuyama. Ele vai afirmar que, na década de 90, quando a União Soviética, lembra? Cai, o Muro de Berlim cai, a gente tem a fragmentação da União Soviética, o fim da Guerra Fria e aquela coisa toda. Em 1990, o Fukuyama vai dizer que, com a queda da União Soviética e a vitória do capitalismo sobre o socialismo, a gente teve o fim da história. Ou seja, nada vai mudar. Que a história vai continuar agora daquele jeito, certinho, que a gente não vai ter grandes transformações ou grandes revoluções. Nada mais equivocado da parte do Fukuyama ter afirmado isso. Tanto é que anos depois ele vai desdizer o que disse, né? Ele vai admitir seu equívoco e pá. E a gente vai viver, tanto é que a gente está vivendo 2020, uma pandemia e algo que a gente nunca imaginou, que são os fatos aleatórios da história, né? Que são as decisões, que são os acontecimentos que não importam quanto uma sociedade se planeje para o seu futuro, não dá para conceber que ela vai chegar dessa maneira.
Alguma dúvida nisso, pessoas? Tá tranquilo aí? De verdade, falem comigo. Não é nenhuma novidade o iluminismo para vocês, né? Estou só adicionando alguns pontos, alguns conceitos, principalmente dentro da concepção histórica dos iluministas imaginavam para a nossa sociedade e que a gente internaliza, certo? A formação intelectual da gente, principalmente na escola, ela está muito impregnada nessa concepção de progresso infinito e de imaginar o do ano, sei lá, o celular desse ano é mais evoluído do que outro, e a gente associa o nosso progresso, né, individual enquanto pessoa, enquanto sociedade, ao progresso da tecnologia e da produção, e não é a mesma coisa. Então a gente pode ter um progresso técnico-científico muito grande, ao mesmo tempo que a gente tem um regresso social muito violento, ok? Essas coisas não andam juntas, os iluministas não pensavam nisso, eles eram do século XVIII, logicamente, então eles não imaginavam que isso iria acontecer. Então a gente tem hoje uma coisa muito diferente do que eles imaginaram, certo? Então, o comum socialmente é a gente ainda internalizar o pensamento dos iluministas, mas temos que fazer esses poréns no pensamento deles, tudo bem? A ideia do movimento ilustrado, né, a ideia do iluminismo, como acho que vocês já sabem, era de fazer a crítica ao antigo regime. É justamente de combater a ignorância e o modelo de sociedade que o antigo regime preconizava para construir um novo modelo de sociedade que agora as pessoas seriam guiadas pela racionalidade e pela razão. E que as tomadas de decisões seriam baseadas nela e não numa tradição, ok? Ou como foi a tradição religiosa, ou a tradição da hereditariedade do poder real, ou do absolutismo do poder real. Quando o movimento iluminista começam a fazer as suas primeiras críticas à sociedade do antigo regime, né, ao poder absoluto do rei, à organização estamental da sociedade, a burguesia, enquanto classe social, ela vai dizer, opa, o que esses caras estão falando aí é muito massa, eu concordo geral. E a burguesia vai pegar o movimento iluminista, vai abraçar o movimento iluminista, vai abraçar a ideologia iluminista e vai usar a ideologia iluminista como se fosse a sua ideologia, ok? Então, a gente vai ter a união entre o pensamento iluminista e a ideologia burguesa. A partir de agora, eles vão estar casadinhos, juntinhos, um e outro, falando a mesma coisa, imaginando a mesma forma de sociedade. Se hoje, ok, o posicionamento da burguesia enquanto forma de conceber a sociedade, o Estado, né? A gente sabe que a burguesia, ela enquanto classe social, ela concebe o lucro e atingir o lucro, né? Da forma que for possível, né? Vocês vão ver o que elas vão fazer, o que ela vai fazer na Revolução Industrial, explorando a mão de obra dos ingleses, principalmente, naquela primeira fase. A gente sabe que a burguesia, enquanto classe social, vai fazer no imperialismo, né? Pegando os continentes asiáticos, pegando o continente asiático, desculpe, o continente africano na sua forma de explorar. Então, essa visão burguesa do período casou perfeitamente com o movimento iluminista, né? A gente vai fazer as críticas hoje, principalmente a forma com que a visão burguesa de sociedade cria uma desigualdade social, e essa desigualdade social vai gerar inúmeros outros problemas, mas naquela época não. Naquela época, a ideia de igualdade e a ideia de estabelecer uma igualdade era criticando o antigo regime. Não era criticando a desigualdade econômica das pessoas. Era criticando a organização da sociedade, ok? Então a burguesia reclamava disso e dizia, eu sustento, eu sou o cara que paga imposto, sou o cara que sustenta os privilégios desse primeiro e de segundo estado, que não paga imposto, que ainda, né, vive no melhor luxo às custas de mim.
esse modelo de sociedade aí está errado, e os iluministas vão chegar justamente juntos, dizer assim, está errado mesmo, burguesia, bora pensar aí uma forma de Estado para dar certo e tal. Então, não se esqueçam, a ideologia iluminista, o pensamento iluminista, a concepção de sociedade e de mundo que os iluministas vão conceber, vão escrever, vão redigir, vão pensar, vai se casar perfeitamente com a ideologia burguesa. Por exemplo, a concepção do Adam Smith, dentre outros, certo? Economistas e filósofos da economia, de conceber que o Estado não pode intervir na economia. Essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, essa criação de pensamento que o Adam Smith vai fazer, né, o pensador escocês que vai escrever A Riqueza das Nações e tudo mais, para a burguesia ela casa de maneira perfeita, porque para a burguesia, quanto menos o Estado intervir na economia, maior vai ser a liberdade econômica que ele vai ter, certo? Se no primeiro momento, se principalmente, pessoal, no século XVIII, a não intervenção do Estado na economia tinha a lógica de criticar o comportamento do rei, do Estado absolutista, na sua forma de pensar e de organizar a economia, hoje no século XXI, em 2020, certo? A concepção do Estado ou a concepção de um Estado que não intervém na economia, ela já não é mais possível, ok? A gente vê que sempre em momentos de crise e em qualquer crise, a primeira pessoa que vai ser chamada para resolver os problemas da sociedade e os problemas econômicos da sociedade vai ser o Estado, ok? É só você ver. Vocês não eram... eu nem sei se vocês eram vivos em 2009, eu não estou ficando doido. Mas eu acho que vocês eram muito novinhos em 2008 e 2009, que foi quando a gente teve a nossa última crise econômica mais pesada, né? Que foi a crise do subprime lá nos Estados Unidos, né? E que são dos títulos podres, a crise imobiliária que a gente teve nos Estados Unidos. E essa crise ela vai ser estendida para todo mundo, certo? A gente sabe que a gente vive numa sociedade globalizada, então uma crise que acontece em um país, ele afeta outros, a economia está muito interligada. E a crise norte-americana de 2008 e 2009, ela aconteceu por pura ganância do mercado e da Bolsa de Valores, pessoal. Existem, posso indicar a vocês depois, muitos filmes que vão falar sobre isso. Muitos filmes que vão mostrar como é que a especulação dos corretores, como é que a especulação dessa galera da Bolsa de Valores vai fazer com que haja a criação de uma bolha lá, e quando essa bolha explode, todo mundo se lasca, certo? E quem é que vai salvar? Quem é que salva a economia norte-americana no final das contas? Quem é que salva as empresas da falência? Quem é que salva os bancos da falência? O Estado, ok? Então, a gente tem essa relação econômica que o Adam Smith tenta desenvolver no século XVIII. O Estado não pode intervir na economia, porque se o Estado intervém na economia, a gente não tem realmente o desenvolvimento das forças produtivas e pá. Mas quando há uma crise severa, a primeira pessoa que a burguesia chama para resolver o problema vai ser o Estado, ok? A gente teve isso na crise de 2008, 2009, que foi uma crise puramente econômica, que foi uma crise da Bolsa de Valores, criada na Bolsa de Valores, certo? Não é uma crise que a gente chama de a crise da economia real. A gente precisa aprender a separar o que é Bolsa de Valores e o que é a nossa vida econômica. Mas agora não. Agora a gente tem uma crise da vida real, a crise das pessoas. A crise econômica que a pandemia gera é uma crise da vida real. E, mais uma vez, a ideia de que o Estado não pode intervir na economia em um momento de crise cai. Os Estados Unidos investiram até agora 1,5 trilhões de dólares para recuperar a economia da pandemia, ok? Isso dá mais ou menos
13% do PIB norte-americano, uma quantidade absurda, 13%. E o Brasil, a gente já sabe o quanto o Estado brasileiro está investindo para sair da crise. Então, lembrem-se sempre, o que o movimento iluminista estava preconizando e o que a gente ainda vê presente, a galera repetindo, não vai se encaixar literalmente na realidade, ok? Em muitos momentos a gente vai ter aí o pensamento iluminista sendo ultrapassado nesse sentido. Como é um pouco da ideia de que eu trouxe para vocês no texto, de que o Estado não pode intervir na economia. O Estado não pode intervir na economia até certo ponto. E isso ainda é um debate muito forte. Qualquer jornalista que você pegue, qualquer jornalismo que você pegue, você vai ver aí essa galera perdendo tempo com isso. A gente vai ter alguns pensadores que eu queria falar para vocês, né? Uns a gente vai repetir também a importância deles, outros a gente vai dar uma passada mais rápida. E eu queria focar com vocês John Locke. Por que eu queria focar com vocês John Locke? Porque o John Locke, ele é o cara que dentro do movimento liberal, dentro da ideologia liberal, ok? E essa ideologia que a gente vai chamar de liberalismo, ela vai ter uma dupla, como é que eu diria para vocês? Uma dupla vertente, ok? A gente vai ter o liberalismo no campo da economia, como vocês já sabem, principalmente com Adam Smith, mas a gente vai ter outros e outros teóricos, certo? E a gente vai ter aí o liberalismo político, ou liberalismo cidadão, se é que vocês prefiram usar assim, que vai ser justamente elaborado pelo John Locke, pessoal. O John Locke, escrevi errado aqui para vocês. Aqui, perfeito. O John Locke, ele vai ser um pensador, um pensador inglês. E aí vocês veem pela data de nascimento dele que ele viveu durante o século XVII, ele vai morrer muito cedo no início do século XVIII. Então, o pensamento lockeano no século XVIII ele vai se espalhar assim. A galera vai pegar o pensamento de Locke e vai ficar louco, achando massa, e vou começar a escrever sobre o pensamento de Locke. Ele vai ser um dos pensadores mais batidos e trabalhados dentro do movimento iluminista. Ele vai influenciar muita gente a partir daí. Que é justamente dentro desse aspecto, desse campo de pensamento que o liberalismo político vai começar a elaborar com John Locke, a ideia que a gente mantém muito, mas muito forte hoje, de direitos individuais. Dessa individualidade nossa. Certo? Ou, eu não tenho outra palavra para usar para vocês, mas é o início ou pensamento majoritariamente social entre a separação entre eu, um indivíduo, uma pessoa, um cidadão, um indivíduo que é dotado de razão e que possui desejos, vontades, pensamentos e tudo mais. Esta ideia que a gente tem hoje, pessoal, e que é tão comum, certo, na vida da gente. Hoje, a vida das pessoas é voltada a essa individualidade, né? Tanto que quando a gente conversava, eu até conversava com vocês, vou morar só e tal. Que massa, professor, meu sonho é morar só. Eu não aguento minha mãe, eu não aguento meu pai, eu não aguento meu irmão, é muito chato viver com as pessoas. Eu prefiro morar só e tudo mais, tudo mais, tudo mais, tudo mais. Essa própria ideia de individualidade que a gente vai repetindo, isso foi muito, recebeu muita contribuição e foi construído a partir desse pensamento do Locke, do direito natural do indivíduo, certo? A ideia de que quando você nasce, suas características particulares elas vão fazer com que você seja um indivíduo autônomo, autônomo e que possui um pensamento próprio, que é uma coisa sua, e que a sociedade tem que respeitar isso, e que a sociedade não pode invadir esse seu direito individual, ou os seus desejos individuais, certo? Então, para ele, essa individualidade e essa característica nossa de sermos
de sermos um universo completo em si, é a coisa mais importante que a gente tem enquanto sociedade e que a função do Estado, e aí eu vou botar Estado com E maiúsculo, né? É justamente de zelar e proteger esses direitos individuais nossos, ok? O direito de escolher a roupa que eu quero, usando o exemplo mais esdrúxulo possível, certo? O direito de escolher a casa que eu quero morar, para aqueles que possuem essa oportunidade, né? A gente sabe aí que o Brasil, por exemplo, tem mais casa livre. Por incrível que pareça, a gente é um país que tem mais casa livre desculpa, a gente é um país que tem menos gente morando na rua do que casa livre. Então a gente poderia, enquanto sociedade, dizer assim, ó, existem 100 mil pessoas morando sem uma casa para morar, vivendo na rua e tudo mais, e a gente tem 200 mil casas construídas que estão desocupadas. A gente poderia tomar uma decisão enquanto sociedade para melhorar a coletividade, elaborando uma forma com que essas pessoas, né, em algum momento, tenham essa dignidade, mas não. Então, a ideia do Locke é que o Estado, certo, tem a obrigação e ela tem a função primordial de garantir a nossa individualidade ou o direito natural do cidadão que a gente possui a partir do momento em que nasce, certo? O direito de escolher o nosso futuro, o direito de escolher o que vai vestir, qual a religião que vai escolher, quais são as pessoas com que a gente vai relacionar, como é que vai ser a minha sexualidade diante da sociedade. Então, todos esses direitos individuais que o Locke vai estar preconizando é o que a gente vai chamar de liberalismo clássico, certo? E o pensamento de Locke vai ser muito importante para o movimento iluminista e ele ainda é muito importante para o pensamento liberal de hoje, certo? Esse liberalismo que a gente chama de liberalismo fio dental, certo? Por quê? Porque o cara se diz liberal, então na frente ele está vestido de terno e gravata e atrás ele está usando o fio dental. Por quê? Porque ele se diz liberal de uma forma e outro ponto de vista ele não se diz liberal. Isso não se casa com o pensamento liberal clássico, certo? Você não pode ser liberal na economia e conservador para o pensamento social. E eu não estou falando aí conservador nos costumes, não, certo? Eu estou falando da ideia de liberalismo político, da ideia de respeitar a individualidade e da ideia de respeitar o indivíduo, certo? Para o pensamento liberal clássico, pessoal, o Estado não pode interferir nas nossas escolhas. Então, quando o Estado quer proibir, por exemplo, ou cria uma lei para tentar barrar as pessoas com que eu escolho me relacionar, acabou o pensamento liberal político clássico, ok? Então, a gente não pode ter essa separação. De boa, a gente vai ter o Montesquieu, né? Todo mundo já sabe, já falei demais para vocês de Montesquieu, da teoria dos três poderes, legislativo, executivo, judiciário, e aí uma coisa que vocês geralmente esquecem, geralmente não falam também do Montesquieu, que é a ideia do sistema de freios e contrapesos. Alguém pode falar para mim o que é o sistema de freios e contrapesos? Por favor. Alguém lembra? Alguém pode escrever? Alguém pode falar? Eu vou ficar tão feliz, eu vou achar que minha sexta foi ganha. Eu vou dar 2 pontos para o aluno que conseguir responder isso. Alguém lembra o que foi o sistema de freios e contrapesos? Muito bom, Ruth, aquele lá. Muito bom, gostei. Já é um início, deu uma bela resposta. Só uma função, não precisa nem dizer o que é, só uma função. Que assim, ó, ele serve para que isso não ocorra, por exemplo. Eu já vou ficar feliz demais se vocês entenderem a ideia do sistema. Ninguém lembra. É uma coisa tão importante, pessoas. Tão importante de verdade.
Nada? Tá bom. O sistema de freios e contrapesos, ele é um sistema que foi criado para que nenhum poder se sobreponha aos demais, certo? Para que todos eles fiquem iguaizinhos, para que um poder, se aproveitando de algum vacilo do outro, não acabe com o outro e fique sozinho, sendo o poder que manda. Eu vou parar aqui, certo? E eu vou pedir para que vocês voltem.